esse comportamento de isolamento social. Nunca a humanidade viveu tão próximo dos outros, nesses grandes urbanos, e nunca estivemos tão distantes emocionalmente. E isso tem também ocorrido dentro da igreja. Às vezes as pessoas entram, assistem o culto, terminam o culto, saem, vão embora, e a gente tem pessoas ali necessitando, inclusive, de um abraço, de um ombro, de um ouvido, e também de produtos, né, de alimentos. Mas, às vezes, nós estamos aí refletindo aquilo que o mundo instalou no nosso comportamento. Então, o que a Bíblia diz é que aquele que possui recursos e que nega o uso desse recurso a favor dos outros estão na contramão daquilo que o próprio Deus é, que atende à humanidade a cada dia, a cada instante, a cada um. Então, o conselho da Bíblia é que, de fato, a Igreja de Deus seja o braço de Deus no atendimento daqueles que necessitam. E nós temos necessidade, sim, conosco, e eles não estão distantes de nós. Eles convivem conosco. Aí é muito triste quando alguém que convive conosco, às vezes está aparecendo, e a gente tão próximo desconhece essa necessidade. Então, texto bíblico para a gente refletir. Agora, às vezes, a gente começa a dar justificativa quando olhamos o sofrimento das pessoas, né? E eu coloquei aqui algumas dessas justificativas, né? Às vezes, assim, as pessoas estão necessitando porque há pessoas preguiçosas que não querem trabalhar. São justificativas que a gente acaba dando. Às vezes, a pessoa não tem iniciativa, não quer mudar de vida, por isso que estão aparecendo. E aí a gente tem um conjunto dessas alternativas que a gente usa, às vezes, para se eximir ou para deixar de atender as pessoas que nós convivemos. Então, por que há necessitados? Porque as pessoas são preguiçosas? Porque não tem iniciativa? Porque alguns estão acostumados só a pedir? Porque há pessoas demais e pouco trabalho? E a gente começa a dar justificativas. Porque acontece cada vez mais desastres naturais, e aí essas pessoas ficam padecendo. Os desastres naturais acontecem, mas não é tanto por isso, né? Porque existe uma má distribuição de outros recursos, e a gente fica fazendo uma lista dessas situações, mas não entra no processo do atendimento. Então, a gente começa a dar justificativa, às vezes até para acomodar a mente. Não, as pessoas sofrem porque isso é obra do destino, porque o governo tem culpa. E, amigos, há certas atividades que Deus comissionou à igreja e os seres humanos, os filhos, que Deus deu como uma comissão, vocês precisam fazer isso, que, assim, ou a gente faz, ou a gente falha naquilo que deveria fazer. Mas não tem como passar para outros. Não, o governo vai fazer, mas o governo está lá longe. E esse negócio do governo, do destino, do poder público, ele, às vezes, acaba entrando na nossa mente, e aí, mesmo dentro da igreja, a gente acaba deixando de ajudar um e atribuindo à ASA ou à ADRA esse dever. Então, a gente sai naquele contexto de dizer assim, de quem é a culpa? A culpa é da pessoa que não gosta de trabalhar. A culpa é porque não tem emprego. A culpa é porque a pessoa costumou a pedir. A culpa é porque o governo não cuida. E a culpa também é minha. Porque naquela que eu posso atender, eu não atendo. E aí começa a atribuir às instituições. Não, quem devia cuidar disso aí era a ADRA, não, quem devia cuidar disso aí é o governo, não, quem devia cuidar disso aqui é o prefeito. E aí vai. E aí a gente vai se eximindo ou deixando de fazer aquilo que eu posso fazer. Não é? Então, assim, existe esses motivos, eles existem. Não é? Eles existem. Mas esses motivos apenas, às vezes não é. E às vezes as pessoas precisam, de uma hora para outra, as circunstâncias fazem com que essas pessoas deixem de ter o seu sustento e passem a necessitar da ajuda de alguém. Então, assim, eu coloquei essas justificativas aqui porque elas são muito comuns entre nós, né? É verdade, irmãos e amigos, é verdade que o que está instalado aí de sofrimento e dor é resultado do distanciamento de Deus. Eu não tenho dúvida. Às vezes eu olho para a pessoa e digo assim, meu Deus, o que é que o pecado fez com essa pessoa, né? Agora, a gente encontra o pecador, e nós também somos pecadores, e o nosso Deus continua nos atendendo. E como filhos de Deus e membros da sua família,
a gente precisa ser um representante ou fazer aquilo que o próprio Deus faz conosco, atender a necessidade dos outros. E quando a gente começa a institucionalizar esse atendimento, a gente perde a bênção de fazer o trabalho. Quando a gente começa a institucionalizar, não é a ASA que faz, é o prefeito que faz, é a ONG que faz, eu não sei mais quem faz e eu não faço, eu deixo de receber a bênção, né, que Deus tem reservado àqueles que executam essa tarefa. Eu estou conversando aqui com pessoas de ASA, e vocês que são da ASA, precisamente na igreja, só recolhe o sentimento da alegria de ter feito quem faz. Mesmo a pessoa que pega o dinheiro e doa o dinheiro para que alguém fazer, ele perde a oportunidade, a bênção do sentimento de ter feito. Porque quando a gente atende a pessoa em sua necessidade, a pessoa é atendida e o nosso sentimento também enobrece, sublima. Você fica ali, meu Deus, olha que bênção. Essa bênção, esse sentimento de bênção, ele deixa de ocorrer no ser humano quando ele começa a atribuir a outros aquilo que ele deveria fazer e poderia ganhar a bênção. Então, esses motivos, eles existem. Existem pessoas que não gostam de trabalhar? Existe, a gente sabe. Existem pessoas que acostumaram a pedir? Existe. Existe a culpa do governo? Existe. Mas existe também a igreja, existimos nós para olhar para essas pessoas com um olhar cristão para poder atender suas necessidades. Então, a ASA, ela não vai perguntar por que você está assim, o que aconteceu, e depois ver se ajuda ou não. Às vezes a pessoa chega realmente necessitando. E o próprio Jesus nos dá exemplo disso, né? Atender a necessidade das pessoas. E olha o que o livro Beneficência Social, na página 16, nos diz. Olha que texto. Olha que coisa interessante. Diz assim: se os homens cumprissem o dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, nenhum clamor caberia por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade. É a infidelidade de homens que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Isto é verdade, irmãos. Isso é um texto inspirado. Esse é um texto que a gente tem ali no livro Beneficência Social, inspirado pelo Espírito Santo, dada inspiração pelo Espírito Santo. Se os homens cumprissem o dever como fiéis mordomos dos bens de Deus, os bens nem nos pertencem, pertencem a Deus, e Deus concede aos seus servos. E daí que nenhum clamor haveria por pão, nenhum sofredor em penúria, nenhum desagasalhado em necessidade. É a infidelidade de homens que gera o estado de sofrimento em que está mergulhada a humanidade. Agora, você pode perguntar assim, eu também, mas e o que eu vou fazer? Vai mudar a história do mundo? Talvez não, e provavelmente não. Mas do mundo de uma pessoa vai mudar, né? Do mundo daquela pessoa que você está atendendo, que eu estou atendendo, que às vezes está atendendo na igreja. Então, é um texto para a gente refletir nele, né? Se eu, você, o outro e tudo, se os homens cumprissem o dever como fiéis mordomos dos bens de Deus. Irmãos e amigos, você que está trabalhando na ASA, no dia da programação da ASA, nós somos chamados para despertar nas pessoas esse sentimento que tem saído das pessoas por conta do modelo do mundo e por conta do momento que nós vivemos. Sabe, as pessoas fechadas em si mesmas, vivem por seus desejos, vivem por seus interesses, vivem apenas centralizada em suas necessidades. E a ASA não só tem por finalidade assistir as pessoas, como educar as pessoas. Nós podemos trazer às pessoas uma sensibilidade que até então a gente observa que está saindo do ser humano. Né? Há pessoas que precisam ser despertadas para perceber a necessidade de tornar as pessoas melhor a partir do atendimento às outras pessoas. Então, esse é um texto. Eu estou verificando ali que algumas pessoas levantaram a mão.
e daí a pouco a gente já abre para ouvir. Mas esse é um texto que a gente precisa considerar a partir de nós mesmos. Então, a ADRA, ela não está apenas a serviço do recolhimento e do acolhimento das pessoas, mas temos também aí a possibilidade de educar a nós mesmos e educarmos a igreja como um todo, através de programações onde possam ser refletidos sobre esse papel da igreja de acolhimento e atendimento às pessoas. Eu vou fazer um negócio com vocês aqui, acho que vai ficar melhor assim. Se vocês puderem anotar o que vocês iam falar, eu vou passar aqui as lâminas e no final a gente pode abrir para ouvir um pouco e considerar os detalhes. Se for, eu acho que vai ficar melhor assim, porque senão a gente vai acabar parando muito. Mas eu tenho interesse, sim, ali no término, da gente poder considerar ali a opinião e ouvir vocês. Tá bom? Então, considere isso. Você que está na ASA já há muito tempo, ou você que está chegando na ASA agora, considere o papel educativo. Não é? E todos nós podemos aprender e podemos acordar para aquilo que até então a gente não havia acordado, né? Levando as pessoas a refletir sobre essa necessidade de atender as pessoas. Apesar da pobreza não ser da vontade de Deus, como ela é utilizada? E aí o livro Beneficência Social, ela vai nos ajudar a pensar, né? A pobreza em que nós vivemos inseridos no meio, ela pode ser um auxílio ao nosso próprio desenvolvimento, à medida que atendemos os outros. Então, aqui, para exercitar o nosso coração, à medida que trabalhamos por outras pessoas, para desenvolver no homem um caráter semelhante ao de Deus, para que possamos compreender a misericórdia de Deus, para o exercício da fé e para alcançar o coração dos aflitos. Não é? Então, Deus não é quem trouxe o mal para a terra, não é a necessidade humana, a pobreza, às vezes a pobreza extrema, a situação angustiante das pessoas, não é a vontade de Deus, o inimigo fez isso. Mas nesse momento, ao nos relacionarmos com um mundo onde existe essa necessidade, o nosso coração é mudado, o nosso caráter é trabalhado, né? A misericórdia de Deus é exercitada e aqueles que trabalham acabam contribuindo. Esse é um trabalho, o verdadeiro serviço deve ser feito com humildade. Como é que a gente fala aqui? Humildade, quer dizer, a gente pensa em humildade como pobreza, né? E não é. A humildade é uma virtude divina que se revela naqueles que se relacionam com Deus. Né? A capacidade de sentir a necessidade dos outros. Deve trabalhar com honestidade, desinteressado, né? Desprendido, sem favoritismo, sem preciosismo. Não é esse ou aquele atender as pessoas que chegam ao nosso conhecimento. Então, nós temos algumas ações assistenciais que a ASA desenvolve. Ajuda a atender a uma necessidade imediata e deve ser usada em situações extremamente críticas. Porque a gente sempre somos procurados e quase sempre a gente se impressiona e dói na gente ao ver o sofrimento das pessoas. E nós fazemos o que é chamado, de maneira geral, do assistencialismo, ou atender a pessoa na sua necessidade imediata. Né? Isso resolve parte do problema, mas a gente sabe que não resolve todo o problema. Então, as ações assistenciais, eu coloquei aqui algumas, que elas não estão a serviço de transformar a pessoa, está a serviço apenas de mudar o momento presente. Às vezes pode contribuir para algo mais. Mas o assistencialismo, ou atender a pessoa na porta da igreja, dentro da igreja, com o produto alimentício, com a roupa, isso resolve o problema do momento, esse assistencialismo. Nós vamos dar uma olhada aqui nesse texto. Então, os trabalhos assistenciais, ele ajuda a atender a uma necessidade imediata e devem ser usadas em situações extremamente críticas. Devem ser atividades de curto prazo. Como assim de curto prazo? A pessoa chega necessitando, você de imediato ajuda a pessoa para tirar daquela situação.
Mas se esse trabalho for um trabalho contínuo, a longo prazo, você, ao invés de ajudar as pessoas, você mantém elas no estado onde elas se encontram. Então, assim, deve ser uma atividade de curto prazo. E criado meios, que nós vamos ver aqui, e a ASA pode fazer isso, e criados meios para que essa pessoa saia dessa condição. Então, não deve ser um atendimento a longo prazo. Em algumas situações, o prazo torna-se mais longo. Você tem, às vezes, uma viúva, você tem, às vezes, uma pessoa, um idoso que não tem quem atenda. Isso, às vezes, implica no prazo maior, no atendimento contínuo. Mas, de maneira geral, a assistência deve ser para tirar a pessoa do momento presente e não para permanecer com essa assistência de maneira contínua. Precisam ser bem administradas, pois existe uma tendência de os beneficiados criarem uma dependência das mesmas. Aqui que nós já falamos. Pode até mesmo provocar um retrocesso individual e comunitário se prolongadas. Olha, esse retrocesso aqui individual, ele às vezes acontece. Vocês sabem que não é fácil a gente sair do estado em que a gente se encontra. Às vezes, eu como pai, quando eu não coloco meu filho, para as minhas filhas, para que ela busque resultado, e eu acomodo atendendo o tempo todo, eu acabo impedindo o seu desenvolvimento pessoal. Então, assim, por vezes, o assistencialismo, o atendimento, sem que mude a atitude da pessoa, pode levar a pessoa, inclusive, ao retrocesso. Em vez dela crescer, ela acaba diminuindo. Então, é importante isso aqui. E pode até mesmo provocar um retrocesso individual comunitário, não só da pessoa ali, mas também de maneira geral. Pode tornar-se um laço de humilhação e baixa autoestima para aqueles que recebem sempre. Então, o assistencialismo ele tem o seu lugar, mas tem que ter cuidado com ele. E aí diz que Jesus as utilizou como recurso ocasional e não injustificado. Então, a pessoa tinha necessidade, Jesus atendeu. Mas depois ele disse, agora você vai. E não assim, continue aqui para ficar sendo assistido, né? Então, a gente precisa ter essa dimensão. Porque dói no nosso coração quando você vê uma pessoa em sofrimento, com necessidade. E aí você, ao primeiro momento, o que é? Ajudar a pessoa. Agora, até quando essa ajuda, de fato, se constitui numa ajuda? Né? Às vezes acontece que a pessoa, em vez de crescer, ele retrocede. E alguns exemplos aqui, né, do alimento, roupa, materiais gratuitamente, e a pessoa, então, às vezes cria um sistema de hábito. Algumas das ações assistenciais que a IASA tem feito muito é a distribuição de alimentos secos, tipo cesta básica, o preparo de sopão, distribuição de roupa. É possível que vocês façam isso, calçados, cobertores, colchões, distribuição de móveis, às vezes de utensílios domésticos, distribuição de produtos de limpeza, distribuição de material escolar, às vezes no início do ano, você tem crianças que vão para a escola, que os pais têm dificuldade até de comprar um caderno, de comprar um lápis. Então, às vezes a gente carrega muito na questão alimentar, porque às vezes é necessidade primária da pessoa. Às vezes a pessoa não tem um banheiro em casa, às vezes falta uma porta, está dormindo com a porta aberta. Às vezes a pessoa não tem um fogão, né? Às vezes o alimento, mas às vezes vai além do alimento. Então, aqui algumas das ações que a ASA já faz, que você faz aí, que a gente cita aqui só para relembrar, né? Distribuição de medicamentos, atendimento médico, odontológico, psicológico, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de odontológico, psicológico, espiritual. Mutirões especiais de atendimento à comunidade, e como exemplo do mutirão especial, que tem mutirão de Natal, mas tem outros mutirões que são feitos, e cuidados para com os órfãos, idosos, deficientes, acompanhados de famílias de prisioneiros que às vezes se compadeceram, entre outros. Então, geralmente a ASA cuida desse conjunto, desse universo, cuida desse universo de possibilidades que acontecem aí. Agora, quando a gente trabalha dessa forma, é importante, para a gente sair do assistencialismo para o desenvolvimento da pessoa, é importante que a gente tenha em mãos aquilo que nós estamos fazendo e como estamos fazendo, aonde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então, para isso, é importante o registro, né, das pessoas, da família necessitária que nós estamos atendendo,
para acompanharmos a evolução do processo, para saber até onde nós estamos ajudando, né? E, de fato, ser ajuda. Esse dia nós estamos atendendo um pessoal na comunidade. Esse pessoal chegou na igreja, parte da família, nós atendemos. E aí fomos visitar a pessoa, providenciamos algumas coisas que estavam faltando, fogão, a casa estava dormindo aberta, tinha muito mato na frente, tinha criança e tudo mais. E depois, ali, os candidatos estavam atendendo há um tempo, a pessoa vizinha disse, olha, esse pessoal, se chegar aí até 10 horas do dia, onde eles estão dormindo ainda, porque eles mexem com drogas, o líder da família lá, o pai, tinha esses hábitos. Então, assim, eles praticamente durante o dia dormiam, as crianças ficavam semi-abandonadas por ali, porque as atividades dele eram noturnas e realmente estavam focados nesse modelo de vida. Então, é importante que a gente, ao iniciar o processo, acompanhe a pessoa para ver até onde, de fato, estamos ajudando o desenvolvimento da família. Então, toda a ASA deve manter um registro de pessoas ou famílias necessitadas, beneficiários ou não, com uma apreciação sobre a situação socioeconômica das mesmas, algumas informações importantes devem compor esse registro, e no manual você vai ter ali o modelo desse documento, de como fazer. Então, toda a ASA deve manter um registro das pessoas necessitadas imediata e de pessoas necessitadas que você não está atendendo agora, mas você sabe que em algum momento precisa da ajuda da ASA. No caso de uma pessoa ou família beneficiária, nesse registro, deve também constar o atendimento prestado, que pode ser tido tipo assistencial ou, quem sabe, o ingresso em algum curso de orientação ou de geração de renda. Esses beneficiários deverão ser acompanhados tanto durante o período em que estão em vínculo direto com a ASA, como posteriormente, a fim de verificarmos qual o impacto que o auxílio dado teve em suas vidas. No manual você tem essa lista. Irmãos, é muito triste às vezes. Você atende a pessoa, olha no olho dela, e você diz assim, meu Deus, eu estou atendendo agora, mas isso aqui é como se fosse um ralo. Né? A gente ajuda agora, mas essa pessoa vai voltar para o mesmo ambiente. Ela vai dar continuidade aos hábitos. Enfim, a gente fica lamentando. Naquele momento você atende a necessidade da fome, do frio, daí por diante. Mas a pessoa vai voltar, né? Vai continuar ali. Então, o trabalho do IASA, deixa eu voltar a ler para vocês, é um trabalho educativo tanto para dentro da igreja como para fora da igreja. Os membros precisam ser educados, nós precisamos ser educados a compartilharmos aquilo que temos e ter a sensibilidade do sofrimento do outro. Isso a ASA ensina, podemos ensinar dentro da igreja. Alcançarmos mais pessoas para a ASA através desse processo educacional, desses ensinamentos, né? A gente pode alcançar mais pessoas. De repente, a ASA está há 10 anos com 3 pessoas ali. E, às vezes, essas 3 pessoas, 2 são idosas. E aí você tem um universo de gente da igreja que não pensa nisso, não sabe, nunca fez, ou nunca fizeram. Então, é importante, quando a gente se envolve, sobretudo os jovens, os adolescentes, que parece que não gostam desse processo, mas quando eles se empolgam e são envolvidos nesse mecanismo, eles dão tudo deles, eles querem participar. Então, é importante fazer esse registro para que a gente dê continuidade. Olha, essa pessoa foi atendida nesse momento, dessa forma, foi orientado desse momento, ela respondeu a orientação, sim ou não, ou ela regrediu, quer dizer, estava ruim, ficou pior, ou então ele está respondendo. E junto com essa orientação material, é claro que lá na raiz do problema, não é um problema social, é um problema espiritual. Né? Porque ninguém que se relaciona com Deus, como Deus explica na sua palavra, continua como está. O evangelho fez diferença na sua vida. E se não fez diferença, tem alguma coisa errada. Né? Um evangelho que não muda a vida da pessoa para melhor, eu não estou falando aqui da teologia da prosperidade, não, mas estou falando também, né? O evangelho, quando entra em nossa vida, ele ajuda você a
muda a maneira de falar, as palavras mudam, né? Às vezes até a altura da voz muda, alimento em casa muda, a hora de dormir muda, a hora de acordar muda, o relacionamento em casa muda para melhor. O Evangelho ele tem esse objetivo. Então, assim, se a gente está acompanhando a pessoa de maneira assistencial e apenas maneira assistencial, e essa pessoa não tem essa progressão, e isso, volto a dizer, não tem a ver apenas com a alimentação, com o acolhimento, ou com a educação, como o mundo diz. A educação é tudo. A educação não é tudo, não. O relacionamento com Deus é tudo. Tá? A comunhão com Deus é tudo. É claro que a educação tem sua importância. É claro que o esporte tem sua importância. Mas nada supera a importância da relação com Deus. Então, assim, é bom ter esse registro, aliás, é necessário. Saber quem você está atendendo, quem está nessa lista ainda para ser atendido, pessoas necessitadas, e aonde eu encontrei, aonde está e para onde estamos levando essas pessoas. Né? Então, isso é de extrema importância. E ações de desenvolvimento aqui. Nós falamos das ações assistenciais, que é você dar o alimento, você atender a pessoa nas suas necessidades, imediata. Não pode agora. Você tem as ações de desenvolvimento humano. E eu listei algumas aqui. As ações de desenvolvimento humano ajudam as pessoas a procurar seu próprio bem-estar, melhorando a sua vida de forma duradoura. Gente, não se engane. Às vezes, o que mais a pessoa precisa é arrumar a casa, sabe? Aquela bagunça, aquele lixo, às vezes um mato. Aquilo contribui para que aquela própria pessoa não consiga enxergar além daquilo. E, às vezes, é um trabalho que você faz, você leva o alimento, você orienta a pessoa, né? Ali, a questão de higiene, a questão de segurança, a questão do pessoal mesmo, da linguagem, e aí você vai podendo contribuir. Então, as ações de desenvolvimento ajudam as pessoas a procurar seu próprio bem-estar, melhorando a sua vida de forma duradoura. Estão associadas a um plano de longa duração. Isso não se faz assim. O alimento você dá na hora e resolve ali o problema na hora e pode resolver mais tarde. Mas essa ação de desenvolvimento humano, ela requer um prazo. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre Madonna. Madonna é uma cantora aí, acho que não sei se é da Europa, dos Estados Unidos, acho que dos Estados Unidos. E ela veio ao Brasil anos atrás, e alguém me falou numa reportagem que ela tinha trocado quase que 50 peças de roupa durante um show. Cada vez que a luz aparecia no canto, ela aparecia com roupa diferente. Eu fiquei pensando, não é possível trocar tanta roupa em tão pouco tempo. Agora, às vezes, um hábito você não muda numa vida toda. Você luta com aquele hábito uma vida toda. Então, as ações de desenvolvimento humano, diferente do assistencialismo, ou do alimento imediato, ela requer um longo prazo, paciência, né? E caminhar com essa pessoa. Precisa saber bem administrar, ser bem administrada, pois promove autossustentação e melhora a qualidade de vida das pessoas. Então, quando você trata do desenvolvimento humano, demora um pouco, demora. Você orienta e a pessoa já sai sabendo, não é assim, nós não aprendemos assim. Vocês sabem disso, às vezes os nossos filhos, e nós mesmos, quantas vezes a gente já ouviu a instrução na igreja, às vezes ninguém tem de manter os hábitos. E muito pior essas pessoas que estão fora, né? Que às vezes não tem nem noção direito do certo e do errado, como diz quando Jonas foi para Nínive, Deus disse assim, olha, tem aí uma multidão de gente que não sabe discernir entre o certo e o errado. Não é assim, muita gente. E nós mesmos estamos nesse processo de aprendizagem e demora, então, as ações de desenvolvimento, elas são mais lentas, mas elas precisam estar inseridas dentro desse processo de atendimento da ASA. Algumas outras impulsionam a educação e a formação integral, desenvolve a dignidade das pessoas. Essas ações foram as mais utilizadas por Jesus, né? De ensinar a pessoa, vai e não peque mais. Não, eu vou te atender e você continua assim, não, você vai e mude de vida. Né? Isso é muito comum nos ensinamentos de Jesus. É orientar as pessoas para que obtenham seu próprio recurso, né, para que elas possam melhorar. Agora, a ASA pode se valer de membro da igreja, mas pode também ter pessoas que contribuem. A cadastro de técnicos e profissionais voluntários. Observem, eu sou professor, tenho teologia, mas
trabalham a vida toda na igreja na parte de educação. Educar é um trabalho de longo prazo, mas é muito bom quando, além da escola que eu trabalho, e eu aqui no departamento, quando a gente pega alguém que você vai alfabetizando essa pessoa, ou quando você pega alguém e dá um livro, essa pessoa lê esse livro e ela melhora depois diante. Então, assim como eu, aí na igreja deve ter pessoas que têm formação técnica. Às vezes é uma cabeleireira, às vezes é um marceneiro, às vezes é uma pessoa que trabalha com hidráulica, né, consertando cano, torneira. Às vezes é uma pessoa que trabalha com elétrica. Então, assim, desse grupo de pessoas necessitadas, você pode montar cursos na igreja. É também o trabalho de ASA, né? Um curso curto. Às vezes você tem, olha, alguém tem interesse em ser telefonista? Ah, tem, porque eu não estou fazendo nada dessa parecida. Então, vamos dar um curso sobre como procede um telefonista. Você pode encontrar alguém dentro da igreja que seja recepcionista, que recebeu esse treinamento e que pode dar esse treinamento aqui dentro, né? Então, assim, é interessante a ASA ter um cadastro de técnicos e profissionais voluntários. Esses profissionais não se dedicar à vida, às vezes vai dedicar um domingo de manhã. Vocês querem ver um negócio? Há muitas pessoas que vivem em sofrimento porque não tem direito ao salário que ganha. O salário entra e já entra para um monte de despesas ali que ela não administrou bem. Esses dias a gente fez um treinamento para idosos. O idoso que está na igreja, no dia que ele aposenta, começa a receber ligação, uma atrás da outra, de pessoas querendo fazer empréstimo para desconto na folha de pagamento, no salário dele. É muito triste isso no nosso Brasil, mas isso é real. Na hora que a pessoa recebe o direito da aposentadoria, parece que manda o telefone para um monte de banco. E eles começam a incitar a pessoa. E esses dias nós fizemos uma reunião só com os idosos do distrito para orientar como proceder, né? E alguns chegaram a entrar na justiça e receberam aquilo que o banco colocou na conta dele como empréstimo, sem que ele tivesse oficialmente solicitado. Então, assim, a ASA não só pode atender as pessoas necessitadas, mas pode dar curso, instrução. É um trabalho muito bonito. E dentro da sua igreja você tem advogado, você tem encanador, você tem o bombeiro, como chama, né? Você tem o eletricista, você tem o contador, pessoa da contabilidade, ou na igreja, aqui na associação nós temos o tesoureiro. Todo esse conjunto de pessoas, os administradores, todas essas pessoas podem, em algum momento, dizer, a gente vamos dar um curso, palestras. E aí você vai melhorando não só a condição do momento da pessoa, mas vai melhorar a vida dele para frente. Então, você pode ter um cadastro, aí tem no manual que vocês vão receber do pastor, nesse manual aqui, ela tem um anexo onde aparece esse cadastro, para que você pegue o cadastro, faça na sua igreja. E as pessoas vão ficar muito felizes de ser convocado para ensinar. Do mesmo jeito que a gente ensina a fazer pão, né? Você ensina a fazer pão, você ensina a fazer uma torta, você ensina a fazer... De igual modo, a gente pode ensinar as pessoas a instruir. A pessoa só fazer uma tapioca, por que ele não vende a tapioca? Né? Em vez de ficar só aguardando o recurso, com vergonha, com tristeza, porque está dependendo de alguém, pode ajudar a fazer esse serviço. São coisas simples. Então, olha, nome completo do técnico, a data de nascimento ali, opcional, né? O sua documentação, endereço, o telefone, os dias e horário com disponibilidade para o voluntariado, e aí você pode chamar. É importante, é necessário que a pessoa seja adventista? Não. Não necessariamente. Você pode ter alguém que não é da igreja, mas queira dar um curso, né, sobre corte de cabelo, pode querer dar um curso sobre decoração de casa de festa, festiva, né? Pode ter essas pessoas, elas vão ficar felizes. Na comunidade tem. Elas vão ficar gratas porque você chamou para que ela compartilhasse esse momento. Faz um domingo de manhã, aí chama essas pessoas. Então, aí, é importante que a ASA, observe que o universo da ASA é um papel educativo, é um papel de treinamento, de orientação e também de atendimento às necessidades.
Então, aí tem aí uma dica para vocês que estão chegando na ASA, que já estão na ASA, para reunir esses profissionais. Eu vou dizer, eles vão aceitar com alegria, vão agradecer pela oportunidade. Então, essas são instruções que nós estamos trazendo aí básicas para a nossa reflexão. E qual é o grande desafio para 2021? O grande desafio para 2021 é a gente sair desse trabalho mais motor, mais mecânico, do assistencialismo, para cadastrar essas pessoas e trazê-las não só para o bem material, para o desenvolvimento humano, mas também para o desenvolvimento espiritual. O nosso grande alvo é organizar em cada igreja, sair da assistência para sair para um acompanhamento dessas famílias. Esse é o nosso alvo para esse ano, 2021. Nós precisamos caminhar nessa direção. Eu vou abrir aqui, sair do compartilhamento, e algumas pessoas, eu acho que nós não vamos poder atender a todos, mas nós vamos procurar atender, né? Algumas pessoas que levantaram a mão, agora tem a oportunidade de podermos trocarmos algumas informações. Deixa eu ver se eu vejo os nomes aqui. Ok. Quem havia levantado a mão, agora eu posso ouvir, nós podemos ouvir, né? E compartilharmos. Você pode ativar o seu áudio, você já consegue o seu áudio, e aí a gente pode considerar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ok. Tá, então... Estou ouvindo direito? Nilda. Oi, pessoal. Oi, Nilda, pode falar. Eu não entendi, pastor. O meu áudio está meio ruim. Não, é porque algumas pessoas solicitaram aí a oportunidade de poder contribuir. E aí nós temos alguns minutos ainda e eu gostaria de abrir para aqueles que levantaram a mão. Eu estou olhando aqui no chat. Ok, então deixa eu dar uma olhada aqui no chat, ver se tem alguma pergunta específica aqui. Ok. Ok, eu estou lendo aqui o que vocês colocaram no chat. Oi, Juliana, você está falando? Eu gostaria de fazer uma pergunta que o senhor falou sobre no começo. Fala, Juliana. É porque aqui no meu distrito, nós fazemos a visita antes para saber se, às vezes, a pessoa pede a cesta básica para a gente e a gente geralmente faz a visita. Então, eu queria saber, como o senhor falou, para a gente não perguntar. É isso mesmo? Se a pessoa pedir a cesta, uma ajuda para a gente entrega, sem procurar saber se está precisando. É isso mesmo? Porque geralmente... Pode falar, Juliana. É porque aqui a gente, graças a Deus, aqui no nosso distrito, a gente trabalha muito. E a gente é conhecido na cidade inteira. Muita gente que pede. E às vezes a gente tem que selecionar. E como é que nós vamos fazer isso? Nós não vamos selecionar, nós vamos entregando. Não, Juliana, o que eu coloquei, Juliana, é o seguinte, é que você deve ter um cadastro das pessoas que você atende, sim. Sim. O cadastro, eu acho que você já tem isso aí, ter o cadastro e acompanhar essa pessoa dentro do processo. Seguinte forma, a pessoa está necessitada, você, qual é a maior necessidade da pessoa? De imediato alimento, ok, alimento. Mas é importante fazer uma visita à casa, ter o cadastro dessa pessoa, como você já falou aí, até para contribuir para tirar essa pessoa desse estágio. Às vezes é uma orientação, às vezes a própria ASA
se tiver indicação de empresas, porque às vezes as empresas se interessam e dão oportunidade para as pessoas que estão vinculadas a uma instituição de melhoramento de vida das pessoas. Às vezes existe isso. Então, assim, não dá para ficar apenas assistindo a pessoa em sua necessidade. É necessário trabalhar com ela. Mas para trabalhar com elas, para melhorar, você precisa ter a dimensão do que ela precisa, do que pode ser feito para ela sair daquela situação. Então, precisa ter um cadastro e acompanhar essas pessoas. E eu vou voltar a falar, Juliana, lá na raiz, a ausência de Deus é a raiz de todas essas dificuldades. Então, trazê-la também para, de repente, uma classe bíblica específica, um estudo bíblico, para que a pessoa vá melhorando o material, mas vá cuidando também do espiritual, entende? E da sua formação. Ok. Ok? Alguém perguntou sobre o Bahamas. É o seguinte, as cidades que têm Bahamas, eu entrei em contato com com os pastores, e fizemos a reunião já com os pastores, nessa segunda-feira, na quinta-feira da semana passada, e aí nós já conversamos com eles, passamos as datas, mandamos um ofício. Então, procure, se você tem Bahamas na sua cidade e ele não está fechado, que não fecharam, você pode procurar o seu pastor, que já tem um contato com Bahamas. Se ele não tiver, porque não entrou em nossa reunião aqui, você pode pedir para ele procurar aqui o nosso departamento, ali falar com a Amanda, que ela vai passar o ofício e a pessoa que ele precisa falar nos Bahamas. São 3 domingos só, um domingo foi esse passado, e os 2 próximos domingos. Eles estão abrindo para a gente fazer a captação de recursos, de alimentos. Pastor. Pode deixar esfriar, não. Pastor. Sim, oi, Luiz. Boa noite. Boa noite, rapaz. Eu sou Luiz Edinaldo, né? Sou diretor da ala de Viçosa, Central de Viçosa. Só queria dar uma orientação. Eu já vou para a asa há 3 anos, ano que vem já vou completar 3 anos. E todas as pessoas, assim, eu gostei muito assim, desse o senhor falou dessa explicação para a gente cadastrar as pessoas, porque assim, a maioria das pessoas que a gente ajuda aqui em Viçosa, todas as vezes que eu vou nas casas, eu ofereço um estudo bíblico. E a maioria da pessoa que recebe a cesta básica está estudando a Bíblia conosco. Aí, na segunda vez que eu vou lá, eu pergunto, você quer um estudo bíblico? Faço uma oração com ela no primeiro dia, né? Que a gente vai na casa, faz uma visita, leva a cesta, pergunta se vocês querem uma oração, eles aceitam, eu ofereço um estudo bíblico. E, graças a Deus, a gente tem alcançado muitas pessoas, sim, através de uma cesta básica, alcançado o estudo bíblico. Mesmo que a pessoa não venha para a igreja, mas, assim, a semente já está plantada, né? Luiz, isso é importante, Luiz, porque lá na raiz mesmo, isso acontece comigo, você sabe, imagino com você e com todos nós, o Evangelho é o grande transformador de vida, a comunhão. Agora, a gente não chega lá para pregar o Evangelho para quem está com fome, a pessoa não vai nem ouvir. Mas se você já abriu o coração, já deu o primeiro passo ali com a pessoa, cadastre essa pessoa, observe se você pode trazê-la para uma instrução, às vezes é uma instrução de trabalho, às vezes é uma orientação financeira. A ASA também faz isso, não só alimento, mas também tem esse papel educativo, né, de transformação e de evangelização. Parabéns, Luiz. Exatamente. Obrigado. Isso. Pastor. Ok, gente. Pastor? Sim, Pastor. Oi. Há tempo ainda? Dá sim, Adailson. Adailson. Você é de que distrito, Adailson? Eu sou de Varginha. Ah, de Varginha. Só que não da Central. Eu sou do bairro Urupês. Tá legal. É o meu primeiro ano, né? Que vai ser agora 2021. Certo. Né? No começo, o senhor mencionou a respeito da captação legal de recursos. Uhum. Poderia me dar uma definição a respeito disso? Posso. Daí é o seguinte, algumas instituições, eles querem fazer a doação, mas eles querem abater imposto de renda ou algum benefício que o governo prevê. Algumas instituições trabalham dessa forma. Se você chegar e pedir, você traz um ofício, traz o CNPJ da sua instituição, que é para a gente justificar a doação e ser beneficiado pelo governo. Agora, a ASA não tem CNPJ.
A ASA é um departamento voluntário. Então, assim, se a ADRA tem aí em Varginha, a ADRA, e aí a ADRA pode fazer esse recurso, mas quando a ADRA faz recurso, ele assina também um documento do destino desse recurso, sabe? Então, a ADRA também não pode desviar o recurso que ele pega para uma finalidade e botar a ADRA não pode colocar na ASA. Entende? Embora a ADRA também trabalhe com gente voluntário, mas a ADRA é uma instituição. Não é? Agora, a ASA não. A ASA é voluntário. Então, se a pessoa depende de um ofício para dizer que a ASA é um departamento da igreja que está captando recursos para atender aos necessitados, a gente até dá um ofício. Mas isso não vai beneficiar a pessoa que está doando no sentido de isenção de algum imposto, algum benefício do governo. Desculpa eu ser um pouquinho mais enfático. Eu queria uma definição um pouco melhor, se possível, tá? Do que eu posso angariar recursos ou não. O que a igreja em si ela permite, o que não é lícito, né? Uma definição um pouco melhor. Exemplo, aqui eu tenho alguns amigos, tá? E eu pensei em fazer uma caixinha de acrílico, já até vi o preço, sim, e colocar um comércio de alguns, aquele famoso troco solidário. Certo. Né? Eu não sei se isso pode ser feito e outras ideias mais que eu tive aqui. Entendeu? Não sei se isso é lícito ou se a igreja não permite isso. Não, a igreja permite. A ASA, geralmente tem o diretor de ASA, tem um tesoureiro, tem um secretário. Então, assim, quando o recurso é um recurso financeiro, é importante que a entrada desse valor, seja de onde vier, passa aí pelo processo normal, dentro do pessoal que cuida da ASA, para não haver nenhum sentimento. E isso acontece, sabe, Adailson? Acontece. Para ter isenção de sentimento de um valor entrou, como é que foi usado como a gente gostaria, não foi usado, enfim. A igreja não limita essa questão da captação. Se você tiver um amigo que puder captar, o que você não vai poder fazer como ASA é dar um recibo legal para ele fazer abatimento de imposto de renda, por exemplo. Você não consegue dar. Porque a ASA não é uma pessoa jurídica, ele não consegue fazer isso. A ADRA consegue, a ASA não. Então, assim, mas o voluntário que queira doar, sem nenhum problema. Não vai incidir nada contra ele, aliás, vai ser a favor dele, né, o benefício que está fazendo. Pastor. Obrigado, pastor. Sim. Eu posso só dar uma opinião rapidinho, você tem tempo? Pode ser, Luiz. Isso aí eu falar para o irmão que acabou de falar aí. É o seguinte, assim, isso, boa noite, né? Assim, eu criei um grupo no WhatsApp da igreja, assim, junto com a Escola Sabatina, a gente fizemos um grupo, e ano passado a gente reformamos uma casa para uma senhora que a casa estava caindo em cima dela, a gente conheceu o marido dela catando lixo na rua, fomos lá visitar essa casa, chegamos lá, a casa não tinha porta, não tinha janela, como o senhor falou aí agora há pouco. Nós reformamos essa casa e, assim, através do grupo do WhatsApp, tinha até pessoas, assim, a gente tem muito conhecido, pessoas que não adventistas, contribuíram com as doações de material, cimento, cal, até mesmo dinheiro, e a gente fomos lá e fizemos essa reforma dessa senhora. Então, assim, um grupo no WhatsApp ajuda muito Aí, em Varginha, Dailson, esse ano, o pastor Pedro, junto com o pessoal aí, eu imagino que até você deve ter participado, imagino eu, eles refizeram uma casa de uma senhora e eles fizeram a entrega da casa, até tem um vídeo que eles mandaram para mim, um trabalho muito bonito. Então, assim, a captação, Dailson, fica tranquilo, se você tiver quem possa doar, sem que tenha exigência de uma contrapartida de um documento da ASA, no sentido do documento de CNPJ, não tem nenhum problema. Você pode fazer a doação, você pode captar, está registro na secretaria junto com o tesoureiro da igreja, faz a distribuição direitinho. Esse recurso não vem para a associação, não vem. Esse recurso vai ficar à disposição do uso aí para a finalidade que a ASA, junto com a administração ali, determinar que vai fazer o uso. Às vezes é uma reforma de uma casa, como fazer o Luiz, às vezes é às vezes é alimento mesmo que vai adquirir, sem nenhum problema.
Eu vou ler aqui. Se o pastor me permitir, só uma pontualidade, que cada distrito e cada igreja tem a sua realidade. Sim. Né? Eu falo isso porque a igreja que eu frequento, que eu congrego, né, Sim. semanalmente, ela possui um número bem reduzido de irmãos, né, inclusive de frequentes. Tá? Certo. Então, assim, cada pessoa sabe a sua realidade. Sim. Né? Então, assim, talvez o forte de uma igreja não seja a adoção de alimentos, porque os próprios irmãos da igreja necessitam. Certo. Verdade. Entendeu? Então, como que eu vou pedir uma doação seja um pacote de macarrão, mas se o próprio irmão necessita daquilo? Então, assim, por isso que eu falei do exemplo, né? Foi só um exemplo, pode até ser tosco, né? Do troco solidário ou do carrinho solidário, né? Porque eu enxergo que dentro, estou falando da minha igreja, tá? Que alguns irmãos são tão humildes que eles não conseguem agregar com a asa. Então, Adilson, eu tinha falado para você, o cuidado que nós devemos ter, tanto para os de dentro como para os de fora. Lembra que eu falei? Porque, às vezes, você tem gente dentro da igreja muito triste, quando pessoas que estão do nosso lado, ali convivendo conosco diariamente, têm necessidade e a gente não percebeu essa necessidade. Então, é importante que seja ter um olhar para dentro e olhar para fora. E aqui o está dizendo a realidade. Há pessoas entre nós que não podem contribuir, aliás, são passivos de uma contribuição. Né? A gente precisa ter sensibilidade. Amigos, eu estou aqui com o chat, as perguntas que vocês colocaram aqui, as que colocaram que eu não consegui responder aqui, nós vamos responder via fazer a leitura aqui, e se tiver identificação da pessoa, eu respondo direto. Mas eu quero entusiasmar vocês a fazer esse trabalho na ASA, na igreja, dizer a vocês que esse é um trabalho que o primeiro recompensado é quem faz. Sabe? Deus, ele criou, dentro da maneira dele lidar com nós, seres humanos, esse sentimento de alegria, de satisfação, essa sublimação que a quem paga para o outro fazer não sente. Quem sente é exatamente quem vai lá e executa. E que vocês sejam aí bem abençoados nessa trajetória. Pegue o manual com o pastor da sua igreja, se ele disser, olha, eu não tenho ainda, assim, não, o pastor José, o professor Josué, como queira chamar, já mandou para o seu e-mail, ou para o seu WhatsApp. O senhor reproduz e manda para a gente? E aí você pode ter mais próximo aí as instruções que nós passamos aqui. Eu quero desejar a todos vocês, desejar uma noite abençoada, que Deus abençoe, parabenizar pelo desenvoltura, o desejo de atender a igreja. A igreja, amigos, somos nós. Se a gente esperar que outros façam, não vai acontecer. Somos nós que precisamos fazer. Então, parabéns. E aqueles que estão chegando agora à ASA, que é o primeiro ano, não se intimide. Esse é um trabalho importante, você está dentro de um departamento muito importante. Estude o que você vai fazer, pegue o manual, dê uma lida, consulte o pastor, nós nos colocamos também aqui à disposição e Deus vai abençoar. Eu quero parabenizar aqueles que já estão fazendo esse trabalho. São muitos de vocês aí que não pararam um dia sequer durante esse processo de pandemia. Sabe, aí atendendo as pessoas. Que Deus abençoe a você. Não sou eu, né?
Pessoal, desculpa, teve um problema aqui com a energia. Mas eu estava agradecendo a vocês e dizendo que o pastor da igreja e nós outros aqui também na associação, nós nos colocamos à disposição para as instruções, para a orientação e também para aprender com vocês. A gente mais aprende do que ensina. Porque quando você faz as coisas aí, passa para nós, às vezes é aquilo que a gente não havia pensado ainda, sabe? Não estamos aqui só com a capacidade de ensinar, de dizer, não, o manual está aí, nós estamos juntos para compartilharmos com vocês, trabalharmos juntos, e vamos lá. Que Deus abençoe aí sua noite e também a sua contribuição que tem feito com a igreja, tá bom? Nós vamos orar para encerrar, e se você tiver alguma pergunta, coloca aí no chat, e quando nós terminarmos aqui a transmissão, eu vou olhar aqueles que mandaram pergunta com identificação para a gente poder contribuir e responder. Um abraço da minha parte. Meu nome, volto a dizer, é Josué, está aí na tela, Departamento de Educação. Conta conosco, queremos ir junto com vocês, tá bom? Podemos orar? Vamos orar. Misericordioso Deus, o Senhor, na sua misericórdia, nos alcançou através do Evangelho, através do seu Santo Espírito. O Senhor nos trouxe, Senhor Deus, para a congregação dos seus filhos. Mas existem pessoas, tanto entre nós como fora do nosso meio, que estão sedentas, não só espiritualmente, mas também de material. E nós estamos aqui, Senhor Deus, com esse grupo de irmãos voluntários que abriram o coração para ser a tua mão ajudadora ali em cada distrito, em cada igreja onde eles se encontram. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor habilita essas pessoas, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, possa usá-las poderosamente como instrumento para alcançar pessoas e trazê-las para o teu reino. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque pessoas voluntárias, desprendimento de coração, têm dedicado seu tempo, seu talento, seus recursos para ajudar pessoas necessitadas. Senhor Deus, que esse grupo seja um grupo não só de atendimento, mas também de transformadores de vida através do Evangelho e através da educação. Abençoe, Senhor Deus, os nossos irmãos, sobretudo aqueles de mais idade, que há muitos anos estão conduzindo a asa, e às vezes olha para os lados e não vê a quem entregar ou quem compartilhar. Que o Senhor, na sua misericórdia, com o seu Santo Espírito, ajude mais pessoas para este grupo, traga mais pessoas, para que a sua igreja possa ser vista pelo amor praticado com os semelhantes. Nós oramos agradecidos pela sua bênção, pedimos o perdão dos nossos pecados, te louvamos, Senhor Deus, pelo desprendimento dos nossos irmãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, foi muito bom ver vocês de longe, mas vai ser muito melhor ver de perto, quando passar no distrito de vocês aí, tá bom? Amém. Aquele abraço e que Deus abençoe. Amém.